Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Se você não me conhece, eu sou a Rose Gomes e estou aqui nesse canal Feminina Gospel, trazendo uma mensagem, um testemunho, falando sobre relacionamento, falando algo aí que vem edificar suas vidas. Hoje eu quero pedir licença aí aos meus inscritos, às minhas inscritas que estão aqui no canal, que sempre me trago aí alguma mensagem, uma palavra para também incentivar, né? Para que eu possa continuar fazendo a obra de Deus. Mas já tem alguns dias aí que eu estou incomodada com algo que está acontecendo aí no nosso Brasil. E hoje eu levantei pela manhã, o Espírito Santo de Deus me incomodou. Então eu vou trazer esse vídeo. Não se sinta ofendido, se você não tem participado disso, não é para você, mas você pode me ajudar, tá bom? Compartilhando esse vídeo. Nós precisamos fazer isso, gente. Pelo amor de Deus, nós somos servos do Senhor. Nós temos que fazer a diferença na terra e não é através de escândalo, tá? Nós não temos que ser usados aí por Satanás como chacota, não, como tem sido aí nesses últimos dias. De quem eu quero falar hoje? Eu quero falar do Miguel de Oliveira. É um rapaz, gente, um menino, tem 15 anos, e estava fazendo a obra do Senhor aí, todo empolgado, tá? Fazendo a obra de Deus. E eu não vou falar pra você que ele agiu certo, tá? Mas, gente, nós como servos de Deus, principalmente nós, mais velhos, temos que ter um pouco mais de maturidade, tá? É um menino de 15 anos, eu quero levar vocês a refletir um pouquinho, lembrar um pouquinho como você era quando você tinha 15 anos. Hoje eu tenho 51 anos, eu me lembro de mim com 15 anos e, gente, a gente faz coisas às vezes que não tem nada a ver. Que quando nós começamos a alcançar a maturidade, nós vamos olhar o que nós falamos, o que nós fizemos, uma ação que nós tivemos, nós às vezes nos arrependemos, até rimos daquela situação, não é verdade? Então assim, nós temos que ter um pouquinho de consciência, gente. O que está acontecendo conosco? Nós que somos servos de Deus. Essa mensagem hoje é para os cristãos, tá bom? O mundo jaz no maligno. E o mundo, eles sempre vão querer procurar algo em nós para nos ridicularizar, não é verdade? Para nos colocar em evidência, mas para fazer nós passar vergonha, para nos rebaixar, para nos apontar. E isso é normal, nós esperamos isso do mundo, porque nós vamos contra o mundo. Nós andamos conforme a palavra de Deus. Então isso é natural, porque nós vamos contra o mundo. Entende? Nós não somos bem aceitos pelo mundo. Se você está sendo bem aceito pelo mundo, se o mundo está te aplaudindo, alguma coisa está errada. Se você andar conforme a palavra de Deus, se você andar agradando a Deus, ou você agrada o mundo, ou você agrada a Deus. Então isso é natural, tá? Agora olha só o que aconteceu com o Miguel. O Miguel teve uma atitude errada aí, não sei, falou uma língua lá estranha, né? Bem estranha, diga-se de passagem. Mas o que acontece é que alguém dentro da igreja que ele estava divulgou esse vídeo, entende? Isso aí é algo que era para ser tratado dentro da igreja, com os seus irmãos, entende? Então nós dizemos aí que nós temos que amar o próximo como a ti mesmo. Tantas vezes nós divulgamos essa mensagem, não é verdade? Que nós temos que amar o próximo. E quando o nosso próximo erra, nós jogamos pedra nele. Nós colocamos ele numa evidência para ficar aí sendo ridicularizado. Nós esquecemos, gente, que ele é o servo de Deus. Nós esquecemos, gente, que ele é ungido de Deus. E ungido erram também, vocês sabiam disso? Por exemplo, Davi. Deixa eu contar um pouquinho dessa história de Davi, que você já deve conhecer, mas só para relembrar. Davi pecou. Vocês sabem muito bem que Davi ficou com Betseba, que era mulher de Urias. E sabe o que Davi fez? Fez de uma forma assim, escondida, né? Colocou aquele homem na frente da batalha. Davi não chegou lá com uma espada e matou Urias para ficar com sua esposa. Entende? Davi fez algo que, olhando, para quem olhasse, era algo natural. Simplesmente Urias foi para uma batalha, chegou lá e morreu. Então ninguém ficou sabendo do que tinha realmente acontecido. E Davi, muito esperto, ele se esqueceu que Deus vê todas as coisas. E muitas vezes nós esquecemos disso, né? Deus vê todas as coisas. Então você que divulgou o primeiro vídeo, Deus viu. Entende? Ele errou, ele fez errado. E você não errou também? Então, quando a primeira pessoa que divulgou esse vídeo, ela pecou sim contra Deus, tá? Porque o nome do Senhor está sendo ridicularizado, se você não sabe. As línguas estranhas estão sendo faladas aí de forma pejorativa. As pessoas estão brincando com as coisas de Deus, graças a essa situação. Aí nós poderíamos colocar a culpa nele. Não, mas foi ele que errou. Mas, gente, um rapaz comete um erro, e aí nós vamos fazer o quê? Vamos divulgar o erro do nosso irmão? Vamos colocar ele em evidência para que ele seja escandalizado? E aí ninguém para pensar, além de pensar, poxa, é o meu próximo, eu preciso amar o meu próximo, eu preciso ter empatia pelo meu próximo. Eu não penso pelo menos me colocar no lugar da mãe desse menino, no lugar do pai desse menino. Porventura você não tem filhos?
Porventura você não tem um irmão, uma irmã, sua mãe, seu pai? Se fosse você? E se fosse o seu filho? Então já começa por aí. Isso deveria ter sido tratado dentro da igreja, tá? Não tem um pastor ali, um homem de Deus, um líder, que possa chegar e dar um bom conselho para esse rapaz? O rapaz está começando agora, gente. Ele não tem tanta maturidade assim. Quando ele estiver lá com seus 20, 30 anos, ele vai olhar o que aconteceu agora. E outra coisa, isso pode trazer um mal tão grande ao nosso irmão. Vocês sabiam disso? Levá-lo a uma depressão profunda. Graças a essa atitude dessa primeira pessoa que divulgou esse primeiro vídeo. E aí você talvez está sendo conivente, tá? Quando você pega um vídeo dele e começa a divulgar para seus familiares. Você não queria que seus familiares fossem salvos? Libertos? E aí você divulga para o seu amigo, divulga para o seu colega de trabalho, para sua família, e tá todo mundo rindo dessa situação. Já estão fazendo meme, né? Tem vários, tem música. Ontem eu vi um rapaz aí dançando uma musiquinha, né? Aí ele coloca aquela parte de onde ele fala lá, aquela parte em inglês. Gente, pelo amor de Deus, olha o escândalo que isso se tornou. E quem perde é o mundo espiritual. Quem perde é o povo de Deus. Nós temos que divulgar a palavra do Senhor, as pessoas estão morrendo. É isso que Satanás quer. Engraçado, Satanás antigamente tinha mais dificuldade para destruir o povo de Deus. Ele tinha que usar o ímpio para nos atacar. Ele tinha que usar o ímpio para nos ridicularizar. E hoje não. Ele usa o próprio povo de Deus. E é simples, simples. Se eu falar alguma coisa errada aqui, eu viro um meme e todo mundo começa a rir de mim, a zoar com a minha cara. Gente, pelo amor de Deus. Como se nós nunca errássemos. Não é possível. Eu tive 15 anos também. Você também deve ter tido 15 anos. Não é possível. Então não é possível que você um dia falou coisa errada, teve uma atitude errada, que você se arrependeu. Isso é normal, gente. E por causa que esse rapaz errou, nós vamos jogar pedra, vamos matá-lo. Ele agora está sendo até, já saiu aí. Gente, o mundo, ele não perde tempo. Satanás, ele é astuto. Eu estava conversando com meu filho, ele me lembrou aí de uma moça, que agora está na mídia aí, uma moça jovem, ela começou menininha, né? Uma tal de MC aí que vocês devem conhecer muito bem, e ela dançava de forma sensual, e era dessa forma, e as pessoas aplaudiam. Algum ou outro criticava, mas pergunta se alguém foi lá e barrou ela a continuar fazendo esse trabalho. Não, mas um servo de Deus, que ele pode ter errado, mas ele estava divulgando a palavra de Deus, ele estava fazendo a vontade do Pai. Agora alguém foi lá e barrou ele. Ele está proibido de fazer isso. Mas, gente, o que aconteceu de tão grave assim que ele não pode continuar? Será que não poderia falar, não, vamos pegar esse rapaz, precisa ter um homem de Deus aí, uma mulher de Deus, que vai estar instruindo, ensinando. Ele está apto ainda a aprender, gente, é um jovem. Não vamos fazer, vamos matá-lo. Vamos jogar no fundo do poço. Vamos destruir com a vida dele e esquecemos que não vou destruir só com a vida desse rapaz, mas com a vida da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, dos seus familiares. Mas a gente não tá nem aí, não é verdade? Não é meu irmão, não é o meu filho. Ah, mas aí mais tarde, né? Vamos no nosso banho, pegamos nossa Bíblia e vamos para a igreja adorar a Deus. E será que o nosso Deus está feliz com essa atitude? Será que Deus vai receber o seu louvor? Olha só o que diz a palavra de Deus. Deixa eu vir para cá. Se essa mensagem não está falando com você, apenas me ajude divulgando, porque isso não pode acontecer, gente. É um servo de Deus. Faz parte do corpo de Cristo. Gente, nós esquecemos a palavra de Deus. Fala assim que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós sabemos que o corpo de Cristo, vamos supor, se eu perder um dedo, o meu corpo todo sente. Se eu perder uma perna, um braço, o meu corpo todo sente. E ele faz parte do corpo de Cristo. E o que está acontecendo com o corpo de Cristo que de repente vamos tirar aí um braço, uma perna? É ele. Vamos jogar fora. E nós não sentimos nada, então alguma coisa está errada com o corpo de Cristo. Nós não estamos servindo a Deus. O mundo ridicularizá-lo. O mundo zoar com a nossa cara. Fazer o que quiser, porque eles são usados por Satanás. Isso é normal, gente, mas isso está acontecendo com os servos de Deus. Gente, pelo amor de Deus, redes sociais que se diz com o nome de cristãos. Cristãos que usam o seu canal aí no YouTube, em vez de levar a palavra de Deus, o amor de Cristo, o arrependimento, fazer aquilo que Deus tem mandado, não, pega a foto dele para ridicularizá-lo, pega pedacinho do que ele disse para ridicularizá-lo, achando que está fazendo algo que está agradando a Deus. Será que essas pessoas leem a palavra? Será que essas pessoas conhecem quem é Deus? Gente, sabe o que aconteceu com Davi, como eu estava dizendo? Davi pecou. Sabe o que aconteceu? Deus mandou Natã ir lá falar com Davi, o profeta Natã.
E Natan não falou assim, ó, pessoal, reúne todo mundo aqui. Convida o maior número de pessoas, que eu tenho algo para falar para Davi. E ali naquele momento expor o pecado de Davi. Não, não é assim que Deus age. Deus agiu dessa forma. Mandou Natan chamar Davi e foi ter com ele. Então você não fique preocupado. Se ele está fazendo algo que não está agradando a Deus, Deus vai levantar um profeta de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, para ajudá-lo, para falar com ele, para ensiná-lo. Mas não dessa forma que foi feito, gente. Mesmo porque a pessoa que divulgou o primeiro vídeo, a intenção dela não era de ajudar ele, era de realmente escarnecer, zombar. E esquece que atrás desse rapaz tem o nome de Deus. Nós temos um nome a zelar. Nós esquecemos disso. Nós que somos servos de Deus temos um nome a zelar, tá bom? Eu vou deixar para você essa mensagem para você ver o quanto isso é sério. Mateus 18, versículo 6, diz assim: qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Então, quero deixar bem claro para você que Deus está vendo, tá? E ai daquele por quem veio esse escândalo. Isso daí está sendo divulgado não só no Brasil, até no mundo afora. E as pessoas, você sabe, não perdem tempo. Quando é o nome de Deus, quando é alguém que leva o nome de Deus, eles vão para cima mesmo. E eles querem o que está acontecendo, destruição. Então nós não conseguimos, nós não pensamos, né? Quais as consequências que isso pode trazer para esse rapaz? De repente acontece alguma coisa aí. Outro dia eu vi um caso de uma moça, vocês lembram muito bem disso, começaram a zombar dela, falar dela, e vocês sabem muito bem o que aconteceu com essa moça, não é verdade? Nós não estamos nem aí. Se acontecer, que nós vamos falar? Ah, foi Deus que cobrou. Ah, foi Deus que castigou. Gente, que espécie de cristão nós estamos sendo? Que vergonha, nós somos servos do Senhor. Nós temos aqui a mensagem de Deus para levar. Pessoas estão sendo aí, gente, ceifadas por Satanás. Está cada vez pior. É claro que é andamento do processo, do que está escrito na palavra de Deus, cumprimento da palavra de Deus, mas nós temos que levar a palavra de Deus, gente. Nós temos que falar do amor de Cristo. Nós temos que ser exemplo, nós estamos sendo exemplo de vergonha. Isso partiu dos cristãos. Então, se pudesse dizer assim, ah tá, ele falou algo lá, foi errado, alguém lá do mundo viu, né, e divulgou, e é normal, eles vão fazer isso. Se Jesus fazia a vontade do Pai, os religiosos perseguiam, os religiosos ridicularizavam Jesus. Se Jesus, o rei, filho de Deus, quando morreu, colocaram uma coroa de espinho em Jesus para zombar de Jesus, um espírito de zombaria, o mesmo espírito que está no povo de Deus hoje. Porque quando você pega um vídeo dele e divulga, você está sendo conivente. Não se esqueça disso. E as consequências virão, tá bom? Deus não se deixa escarnecer. Ah, não, mas está se escarnecendo do rapaz. Não, gente. Estão se escarnecendo do dom de línguas, tá? Se você não sabe. As pessoas estão brincando a todo lado com isso. Isso é muito sério. Vocês não têm noção das consequências que isso pode vir. Deus está vendo tudo. Então, se você é essa pessoa que tem divulgado, ajudado a destruir o seu irmão, peça perdão ao Senhor e pare com isso. Se você ainda não fez, não faça, porque Deus está vendo. Amém? É isso. Me ajude a divulgar esse vídeo. Se você não tem feito isso, não é para você, mas você pode estar junto comigo nessa causa. Alguém tem que falar, gente, o que está acontecendo. Isso é muito sério. Isso daí é muito sério, tá bom? É isso. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.